Clauder Gai, que vai falar com a gente, vai falar com a nossa audiência aí sobre uma importante audiência pública que acontece no próximo dia 8 de maio aqui na cidade de Timbó. Muito bom dia, Clauder. Bom dia, Odaí, bom dia, Roger, bom dia a todos que nos acompanham também pela Rádio Cultura FM. Muito bem, Clauder, essa audiência pública, ela vai tratar aí sobre a alteração do zoneamento e do perímetro urbano de Timbó, para incluir então os imóveis da sede do SINV, que é o consórcio intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, em zona permitida para atividades industriais, e vai ser inserido então essa sede do SINV inserida no perímetro urbano aqui da cidade de Timbó. Esse é o principal motivo dessa audiência pública dia 8 de maio. Isso daí, então a gente quer de novo frisar também a todos os ouvintes que nos acompanham pela rádio, dessa audiência então que vai acontecer. Então essa audiência ela vai acontecer agora dia 8, quinta-feira, às 18 horas, para incluir justamente na verdade é uma alteração, né? É uma alteração dessa área ali, que hoje se encontra ainda em área rural. Então a ideia é transformar isso agora ali também, colocar isso documentalmente, transformar em perímetro urbano, somente para que entenda, aquele espaço ali onde hoje é o aterro ali, né? Isso não são outras áreas do município de Timbó, é apenas o terreno ali onde estão os imóveis da sede do SINV. Isso, deixar bem claro, essa audiência pública é só para referir ao imóvel que está ali na rua Tupiniquim, onde está sediado o SINV, que é ali no final, nos fundos da rua Silésia. Isso. Rua Tupiniquim é apenas para aquele imóvel ali. Isso. E qual é a importância, né? Por que uma audiência pública específica para isso? Qual a importância, né, de incluir a sede do SINV hoje, retirá-la oficialmente de uma zona rural e colocá-la no perímetro urbano da cidade, Clauder? É assim, ó, até quando a prefeitura veio ao nosso encontro ali na Câmara, porque eu sempre digo assim, nos traz ali o executivo, trazendo para o legislativo, para que a gente formalize isso, passou pelas comissões, né, ali na Câmara, chegou até a nossa comissão de infraestrutura, no qual então a nossa comissão precisa estar fazendo então essa audiência pública, né, trazendo evidência aí. Então, no caso, seria o desenvolvimento dessas atividades atualmente limitada pelas restrições do município, que classifica o terreno da SINV fora da zona permitida para operações industriais em área de zona rural. Diante dessa situação, torna-se imperativa uma adequação legislativa para que o SINV possa dar continuidade às suas operações de forma plena para atender às exigências dos contratos de repasse com o Ministério das Cidades. Então, aí é muito importante, né, que a gente possa regulamentar essa área, para que também a gente possa estar buscando recursos junto ao governo federal e também estadual. Muito bem, então hoje o fato de estar localizado, aquela área lá é considerada uma área rural ainda, e o fato de o SINV estar numa área rural impede de ter acesso a recursos do governo estadual e do governo federal. Isso. Bem, isso aí é até importante aqui a gente frisar que nesse tem um contrato já de repasse pactuado com o Ministério das Cidades, com o projeto de fase de aprovação na Caixa Econômica Federal. Contudo, se persistir a condição rural do imóvel, como é atualmente, né, os investimentos e rotinas a serem seguidos para ser atingidos os mesmos desideratos anteriormente propostos aumentam sobremaneira, inviabilizando tanto os projetos como recursos já acertados com o governo federal e estadual. Então já tem algo em andamento, né? Então por isso também dessa importância de nós estarmos fazendo isso quanto antes, essa regularização ali daquela área do SINV. Para ter alcance, né, desses recursos, para poder poder ter acesso a esses recursos do governo federal, que já estão inclusive em curso o projeto aí para ter acesso a esses recursos. Lembrando que o SINV ele é um consórcio intermunicipal, então os beneficiados aí são todos os municípios que fazem parte aí do SINV. Isso, hoje a gente sempre destaca aí algumas cidades como Timbó, Rio dos Cedros, Indaial, Pomerode e Blumenau, né?
Então, claro que no CINV são 15 cidades que fazem parte, né? São 15 cidades que serão beneficiadas, mas como está sediado em Timbó, então é a Câmara de Vereadores de Timbó que precisa fazer esse trâmite para incluir aquele terreno lá, então, no perímetro urbano da cidade, então dando condições de pleitear recursos junto ao governo do estado e ao governo federal. Recursos esses que já tem projeto, inclusive, em andamento, mas que, se isso não for feito, vai impedir o CINV de ter acesso a esses recursos. E esse processo, depois que a audiência pública é uma das fases de todo esse processo, desse trâmite legal necessário. Depois da audiência pública, o que acontece? Em quanto tempo depois da audiência pública essa situação estará resolvida, de fato? A gente sempre frisa voltando ali um pouquinho na questão da audiência, nessa participação que é fundamental de todo cidadão timboense. Eu sempre digo assim que a Câmara devia estar lotada nesse dia, até porque é um momento onde se discute todo esse projeto, né? E depois que passa por uma audiência pública ali, né, vai ter essa votação ali, volta para a Câmara de Vereadores para que na sessão ordinária, então, seja de fato aprovada, para que ela tenha legalidade, né? É uma lei, é uma legislação que vai aprovar esse assunto, que vai tornar então aquela área de perímetro urbano, e após isso aí volta para o executivo, onde então vai ser sancionado então para de fato tá legalizada, né? Muito bem, então as audiências públicas a gente sempre comenta por aqui, né, Cláudia? São muito importantes as audiências públicas porque são assuntos relevantes discutidos por lá, e a gente sempre tem ressaltado isso porque percebe uma baixa adesão, uma baixa participação da população, e é uma oportunidade de conhecer um pouco melhor o projeto, os objetivos. Certamente vai ter representante do CINV nessa noite da audiência pública lá também. Conselho da Cidade, planejamento, executivo. É o momento da população poder participar e conhecer como é que funciona também esse processo de aprovação de uma lei e participar, e não só conhecer, mas participar efetivamente. Numa audiência pública é dado espaço para quem está, por exemplo, vem alguém da população lá, da comunidade, é aberta a palavra também para membros da comunidade nesse momento? Também é aberta a palavra, né? Como já aconteceu uma audiência já uns dias atrás, onde as pessoas se inscrevem também ali naquele momento ali, para poder então também, claro, a gente, se tiver 80 pessoas, não vai dar um espaço para todas, mas a gente limita o número de pessoas que possam estar ali participando, também trazendo dúvidas. Essa é a ideia justamente de uma audiência, né? Tirar dúvidas ali, discutir junto essas propostas, né? Então, a audiência, ela justamente, ela quer dar essa transparência, né? Isso que tu falaste antes, né? Transparência para que as pessoas possam lá e também dizer, não, de fato passou, né? Fomos convidados, nós podemos estar presente lá para poder também junto discutirmos a pauta, né? Então, é de suma importância isso. Muito bem, então, reforçando o convite, dia 8 de maio vai acontecer essa audiência pública às 18 horas na Câmara de Vereadores ali do município de Timbó, e a pauta é essa que a gente viu aqui com o Cláudio, que é incluir os imóveis da sede do CINV em zona permitida para atividades industriais e inseri-los no perímetro urbano da nossa cidade. Sendo assim, eles passam a poder participar aí de projetos, né, da solicitação de projetos junto ao governo do estado, junto ao governo federal, projetos esses importantes para os projetos também do CINV, né? O CINV que tem aí são 15 municípios aqui da nossa região do Vale do Itajaí e que são beneficiados através das atividades que o CINV realiza. Então, Cláudio, fica aí o convite. Eu agradeço a sua participação aqui no Repórter Cultura, e posteriormente, se puder nos passar só um release ali de como é que foi a audiência pública lá, para a gente também divulgar lá no dia 9, né? Depois que ela acontecer, tá bom? A gente agradece a sua participação. Nós que agradecemos, Odair, essa abertura que nós ali da Câmara de Vereadores recebemos também, poder também estar aqui trazendo as novidades, trazendo tudo aquilo que acontece ali no nosso dia a dia ali na Câmara de Vereadores, né? Confesso que sempre são bastante atividades que acontecem durante as semanas, né? Cada semana tem a sua demanda e tá bem interessante todo esse trabalho aí, e a gente quer incentivar de fato
que a comunidade participe. Eu sempre digo assim que a Câmara de Vereadores é a casa do povo, né? Então todos serão sempre muito bem-vindos lá para também tirar suas dúvidas, trazer as suas demandas e tudo mais, né? Não só na audiência pública, mas também das sessões da Câmara, né, Cláudio, que acontecem toda terça-feira. Isso já tem nos dado bastante alegria. Esse ano agora tem bastante participação também das pessoas, da comunidade lá, todas as terças-feiras. Então isso nos alegra e continuamos a motivar mais pessoas a participar. Então, muito obrigado pela essa abertura aí e um forte abraço a todos que também nos acompanham pela rádio.